internacionais que o Brasil faz parte de cooperação. Mas agora vamos voltar a Brasília, porque João Paulo Biagi traz mais informações para a gente sobre essa coletiva, essa fala que nós acabamos de ver de Geraldo Alckmin, que negocia com empresários e governadores em torno de evitar esse tarifaço. João Paulo Biagi, muito bem-vindo aqui no nosso Povo News de hoje, nós que acabamos nos encontrando mais tarde, encontro das movimentações de Brasília, mas fala pra gente o que é que deu essa coletiva, quais as informações que você traz aí desse encontro. Oi, Felipe, muito boa noite para você, a todos que nos acompanham. Um dia muito agitado por aqui, viu? Que começou cedo aqui mesmo na vice-presidência. Geraldo Alckmin teve um dia cheio de reuniões. Uma delas, ele revelou agora há pouco, talvez a mais importante, com representantes das Big Techs, Meta, Google, Amazon, Visa e Expedia. A gente lembra que naquela primeira carta veiculada por Donald Trump, lá na Truth Social, ele citava não só o caso envolvendo Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, mas também as Big Techs, o receio de que houvesse aqui no país uma regulação das redes sociais que pudesse representar alguma falha ali na liberdade de expressão dos usuários. Por isso, houve hoje essa reunião com as Big Techs e com a presença de um representante do governo americano. Esse representante ainda não teve o nome divulgado pela vice-presidência, mas foi indicado pelo secretário de Comércio norte-americano, Howard Lutnick. Ele participou, então, dessa videoconferência, o que mostra ali que os diálogos continuam em torno da tentativa de se, pelo menos, reduzir essa taxação de 50% imposta por Donald Trump a produtos e bens brasileiros que entrarem nos Estados Unidos. Geraldo Alckmin também tratou sobre a possibilidade de haver uma redução ou até mesmo isenção aos alimentos e à Embraer nessa taxação imposta pelo governo americano. Disse que isso não existe, que o governo tenta incluir todo mundo na redução dessa tributação. Mais cedo, quem também esteve com Geraldo Alckmin foi o governador do Ceará, Eumano de Freitas. Ele participou de uma reunião logo cedo aqui com Geraldo Alckmin para tratar sobre a situação do estado do Ceará, o mais afetado por essa taxação. Isso porque cerca de 40% do que é comercializado pelo Ceará em exportação para outros países vai para os Estados Unidos, principalmente pescados. Por isso, Eumano de Freitas esteve aqui, conversou sobre medidas para mitigar essa tributação, mas ao sair disse que ainda não é hora de fazer a divulgação de nenhum tipo de plano de contingência, que o governo precisa se concentrar em negociar. Vamos conferir o que disse o governador Eumano de Freitas. Colocar muita força, intensidade e boa vontade na negociação e a estarmos prontos para os cenários. O cenário pode não ser de 50%, pode ser de 20%, pode ser de 25%, pode ser de 30%. Nós não sabemos qual é o que de fato vai ser aplicado. Então seria precipitado da nossa parte. Agora, efetivamente, que do ponto de vista interno, nós temos que pensar, se a liga for 30, que medidas seriam necessárias? Se a medida for 20, se precisa de medida ou não precisa de medida? Se for 40, então nós temos que pensar os diversos cenários. É a mesma alíquota para todos os produtos? Não, será diferenciada. Então a medida será para determinado setor e não para todos. Então eu penso que nós temos que ter tranquilidade, serenidade, mas eu acho que é muito importante é que o governo federal, o governo do estado, estejamos muito junto do empresariado, porque isso significa vida das nossas empresas, vida dos empregos das pessoas que trabalham nessas empresas e, portanto, a primeira grande conquista é estarmos juntos, poder público e setor privado, para negociarmos e buscarmos atuar juntos em defesa da economia brasileira e de uma relação positiva com o mercado americano, porque, volto a dizer, não nos interessa perde-perde. Nos interessa ganha-ganha para as empresas brasileiras, para as empresas americanas, porque eu acho que isso é bom para os dois povos, para o povo brasileiro e para o povo americano. Por falar em plano de contingência, o governo brasileiro, por meio do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trabalham em formas de reduzir o impacto dessa tributação de 50% sobre produtos e bens brasileiros que entrarem em território americano. A expectativa é de divulgação desse plano de contingência apenas se houver essa tributação de 50%, ou seja, só a partir de sexta-feira. Até lá, o governo segue dialogando
e quem vai bater o martelo é o presidente Lula, que já está com documentos em mãos. Ô, Felipe, eu volto com você. É isso, Biagi. Já já eu retorno com você para saber o que